Olá, amigos. Estamos voltando aqui através do seu canal de comunicação, a sua VSS Imagens, para falar mais uma vez das medidas que estão sendo tomadas com relação ao coronavírus, que é esse vírus que está deixando a todos nós bastante aterrorizados. Esse é o termo certo. E a preocupação maior, minha em especial, com certeza continua sendo com os idosos de nossa cidade. A gente está bem distante da capital, né? Estamos a cerca de 300 e poucos quilômetros da capital, onde a coisa está realmente fervendo, mas nós não estamos livres. Muitas pessoas se deslocam de Itaperuna para os grandes centros e de lá para cá. E a gente não sabe no nível de contaminação dessas pessoas. Então, a recomendação que a gente está tendo hoje pela manhã, o governador do estado, Wilson Witzel, deu uma entrevista longa falando do decreto que ele nem havia assinado ainda, mas que já foi assinado agora pela manhã, com algumas outras restrições, com algumas outras determinações. E é importante que a gente fale que são determinações, uma vez que são decreto, e decreto é lei, a gente não discute, a gente cumpre, né? E dentre elas, ele fala de uma questão que a gente colocou na matéria de ontem à noite, que é a questão da situação dos comerciantes, das pequenas e médias empresas que estão passando por dificuldade. Primeiro, em função da pouca movimentação no comércio, casas fechando portas, não só lá nos grandes centros, mas aqui também a gente conversou com comerciantes que estão à beira disso em função da ausência quase que total de clientes, de pessoas que frequentam seus estabelecimentos. Então, dentre as medidas que a gente buscava ontem, que a gente pedia encarecidamente que fossem tomadas, já estão algumas delas dentro do decreto do governador. E entre elas está, quer ver? Por exemplo, a disponibilização de 320 milhões para essas pequenas e médias empresas em dificuldade. Também a disponibilização do fundo a fundo do governo federal, que está propondo aí disponibilizar cerca de 7 a 10 bilhões para todo o país. Então, é uma coisa que a gente vai ter também no estado do Rio. Também o adiantamento do 13º foi colocado pelo governador como uma medida para amenizar a questão financeira, porque vai se transformar num problema financeiro, esse que é de saúde pública. Vai não, já se transformou. Então, essas foram as medidas que foram anunciadas já pela manhã cedinho pelo governador e que hoje, nesse momento, já se transformou em decreto. Também o governador foi veemente, mas veemente mesmo, no sentido de pedir que as pessoas fiquem em casa. Principalmente as pessoas com um risco maior, que é o caso dos idosos. E você que tem idoso em casa tem que pensar também 2 vezes antes de sair. É em caso de extrema necessidade, porque ao sair você pode levar o vírus para casa. E não adianta o seu idoso, seu avô, seu pai ficar em casa se você vai para a rua desnecessariamente para fazer uma comprinha, para fazer alguma coisinha e acaba levando o vírus para casa. Então, o apelo do governador foi em função do que a gente está vendo hoje na Itália. A Itália tratou com descaso a situação do coronavírus no seu início, no início de propagação no país, e hoje chora, mas chora lágrimas de dor às suas perdas, principalmente de idosos. Acima de 80 anos, eles estão abandonando, gente. Isso é uma coisa terrível. Isso é de dar muita tristeza. E a gente não quer que isso aconteça no nosso país. A gente preza muito a nossa velhice, a gente preza muito os nossos idosos pela sua experiência, pelo legado que deixa para cada um de nós. Então, vamos ficar em casa. A gente sabe que há necessidades que não tem como não serem supridas. E as pessoas têm que ir. Mas se não houver muita, vai não.
E até pessoal acima de 60 anos que tem compromisso de trabalho, a recomendação do governo também é que fique em casa. Então, aí, ó, senhores chefes, principalmente de repartições públicas. Eu não cheguei a ver essa parte no decreto do governador do estado, mas em São Paulo está assim e na maioria dos estados está assim também. Servidores públicos acima de 90 anos, de 60 anos, que permaneçam em suas casas. Então, esses foram os pontos principais. E aí, só fazendo o balanço do que está acontecendo no mundo, por exemplo, na Itália, só vai percorrer as ruas, só vai transitar no país quem preencher um formulário dando justificativa por que está transitando. Na França, o presidente declarou uma verdadeira guerra sanitária. É o celular que sempre vem numa hora imprópria, mas não tem importância que a gente está fazendo uma coisa muito séria. Nos Estados Unidos, por exemplo, está proibida qualquer aglomeração. E até as sessões onde estão havendo essas eleições primárias, para ver quem vai competir com Trump na eleição dos Estados Unidos, todo um trabalho de higienização e de controle de pessoas nas sessões está sendo feito. Lá em Nova York, aquelas ruas tradicionais de movimento intenso, quase que totalmente paradas. E também é determinação do governo americano, confinamento obrigatório. Então, isso tudo são medidas que os governos no exterior estão fazendo e que, com certeza, nós, Brasil, também devemos adotar. E não importa se nos grandes centros ou se no interior. O coronavírus é um vírus que tornou-se pandemia, né? Então, é uma aceleração imensa, muito rapidamente, e que acomete um número muito grande de pessoas, uma velocidade de dar medo. Segundo o nosso governador, ele está fazendo tudo o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e sempre às 21 horas ele entra em cadeia pelas redes sociais, aí, pelas emissoras ligadas ao governo, para dar outros esclarecimentos e tirar outras dúvidas. Mas sobre esse decreto que foi assinado hoje pela manhã pelo governador e que certamente terá que ser acatado pelos municípios, a gente volta a trazer na nossa programação de hoje. Continue com a gente, porque aqui a gente vai tentando trazer coisas que realmente tenham validade para você, meu irmão, que nos acompanha sempre, que nos prestigia com a sua audiência. Continue conosco. Eu sou Rosângela de Souza. Essa é a sua VSS Imagens, o seu canal de comunicação. Até daqui a pouco.